Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus? Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes no nosso templo, você que nos assiste através do nosso canal de YouTube, a palavra do Senhor nessa noite nos traz à memória um pequeno trecho desta carta de orientação aos irmãos da cidade de Roma. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele se ocupa durante todo o seu ministério em orientar os novos cristãos. Vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo viveu no século I, no século I. Jesus Cristo morre no ano 33 da era cristã, e o apóstolo Paulo vai viver aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo não teve convívio físico, convívio pessoal com Jesus, mas o apóstolo Paulo foi chamado ao apostolado pelo próprio Jesus Cristo, quando o Senhor lhe aparece em uma visão, onde ele vê uma poderosa luz, e naquele chamado, ou aquele chamado, como nós ouvimos há cultos atrás aqui neste mesmo púlpito, através de um sermão, através daquele chamado, Jesus transformou a vida de Paulo. Era o Saulo perseguidor e se tornou o Paulo apóstolo de Jesus Cristo. E a ocupação de Paulo foi orientar esta igreja que estava recém-formada, que estava se iniciando. E algumas delas, como no caso da igreja de Roma, Paulo não teve o privilégio de conhecê-los pessoalmente. Ele escreve que ele não os conhecia, mas as boas notícias chegaram até ele. E boa notícia chega, assim como as más notícias, né? Eu já ouvi falar que má notícia tem perna rápida, né? Má notícia corre rápido, chega rapidinho. Mas não são só as más notícias, as boas também. E as boas notícias do povo de Roma chegou até Paulo. E Paulo se ocupou em gastar um tempo, gastar o seu empenho em escrever essa carta a esses irmãos. E olha que coisa interessante, nós estamos falando da capital do Império Romano, que era Roma, a maior cidade ocidental daquele período. Ouso dizer, a maior cidade do mundo naquele período. Uma cidade onde havia riqueza, uma cidade onde havia cultura, uma cidade onde havia diversão, uma cidade onde tinha lá o Coliseu, onde as pessoas lotavam assim como o Maracanã ou o Morumbi, aqui em São Paulo, né, como grandes estádios de futebol, para assistirem a espetáculos, para verem lá os gladiadores se enfrentando e tantas coisas acontecendo. E um povo que estava cheio de informação. E isso, amados, me chama a atenção, porque neste quesito, nesse peculiar, eu posso dizer sim que o povo de Roma, do século I, parece muito com o povo que existe hoje no mundo inteiro no século XXI. Porque tudo o que acontecia no Império, Mário, Roma sabia. Surgiu um tecido novo lá no Oriente, chegava até Roma. Existem damascos do Líbano, da Síria, que são deliciosos, você encontra em Roma.
Ah, mas lá em Cartago, no norte africano, tem muitos intelectuais, novos escritos estão sendo preparados, estão sendo feitos. Chegava até Roma, a informação vinha de todos os lados. Só que nós precisamos entender que toda a informação ela é muito bem-vinda, e é muito bom que nós tenhamos isso, só que nós não podemos perder o alvo, e o principal que nós precisamos ter é saber, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, as informações não valem nada. Você pode saber tudo da vida dos artistas, você pode saber tudo da política, você pode saber tudo da economia, mas se não souber de Jesus, a sua vida é vazia. Mas eu garanto a você, se você souber de Jesus, tudo aquilo que você precisa, Jesus vai dar a você resposta da parte de Deus. Oh glória! E nós vemos, amados, que nesta situação cosmopolita, onde viviam os romanos, chega Paulo com a sua carta. Chega Paulo com a sua orientação, e ele fala de algo que todos conheciam muito bem naquela época, e que eu glorifico a Deus que hoje já não existe mais. Ele fala sobre escravidão. Pastor, mas eu não vejo aqui nenhuma palavra escravidão no texto que nós acabamos de ler. Mas Paulo escreve o seguinte, sobre ser servo do pecado. E o que é ser servo do pecado? É estar debaixo da escravidão do pecado. Servo aqui não é no sentido só de servir, de ser um funcionário. Naquele período a escravidão era vigente, então quando se dizia, este é o meu servo, significa, esse é o meu escravo. E o dono do escravo, e essa palavra é muito pesada, mas era uma realidade, o dono do escravo lhe dava ordens e ele não podia dizer não. Você acha que o dono do escravo falava assim, olha, me traga água que eu estou com sede. E o escravo tinha o direito de falar, ah senhor, a água está muito longe, depois eu vou buscar. Era assim? Não. A hora que o dono mandava, o escravo tinha que obedecer. E Paulo escreve exatamente isso. Antes de conhecer Jesus, todos éramos escravos do pecado. Porque o pecado é que reinava em nós. O que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que te separa dos princípios divinos. O que Deus estabeleceu como princípio correto para a vida humana. Então, por exemplo, o amor. Quando eu odeio, quando eu quebro o princípio do amor, eu estou pecando. Princípio divino, verdade. Quando eu minto, eu estou quebrando o princípio divino da verdade, eu estou pecando. Então qualquer coisa que vá contra, que rompa um princípio que nós temos com Deus, que Deus estabeleceu para nós como princípio basilar da nossa vida, isto é pecado. E a Bíblia fala que todos aqueles, segundo o que o apóstolo Paulo escreve, antes de conhecer Jesus, todos nós éramos escravos do pecado. Ou seja, o pecado é quem mandava em nós. O pecado é que nos levava a agir. Nós agíamos sem pensar, nós agíamos sem ter nenhum tipo de limite ou de regra, simplesmente dizendo, é assim que tem que fazer, eu vou fazer. Mas existe um divisor de águas, existe um ponto de separação, um elemento que mudou essa trajetória. Éramos escravos do pecado, mas um dia, e se você concorda, você vai glorificar, éramos escravos do pecado, mas um dia, Jesus nos libertou do cativeiro. Um dia o Senhor rompeu essas correntes, e sabe lá o que é isso? A alegria que uma pessoa que era escravizada passou a ter, quando não tinha mais correntes para segurá-lo. Voltando ao exemplo que eu acabei de dar, imagina a alegria do servo, quando o dono falava assim agora, vai lá e busca um copo d'água para mim, e ele enchia o peito e falava, vai você, olha que liberdade, agora eu não estou mais debaixo da sua autoridade, agora eu não estou mais debaixo do seu domínio, eu sou livre. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu Jesus, que tem Jesus na sua vida, que acredita no Senhor Jesus, você também pode dizer hoje, eu não sou servo do pecado, mas eu sou livre no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus.
Então esta libertação, ela foi promovida através de Jesus. Talvez você diga, pastor, mas será que isso também diz respeito a mim? Eu nunca fui do mundo, que é assim que a gente fala, né, quando está fora da igreja, né? Eu nunca fui do mundo, eu já nasci na igreja, desde pequenininho eu estou na igreja. Ah, isso também serve para mim, pastor? Serve sim. Porque estar debaixo da égide do pecado, todo ser humano está. O meu filho Leon, hoje ele está completando 48 dias, hoje. E ele está debaixo da égide do pecado. Ele não sabe nem qual é a diferença da mão esquerda para a mão direita. Ele nem sabe que tem mão. Eu descobri esses dias que ele vai perceber, ele vai descobrir a mão com 3 meses de idade. Estou sabendo tudo de bebê agora, gente. Quer saber uma coisa de bebê? Pergunte para mim. Eu estou pós-graduado agora. O que eu assisti de vídeo com a minha esposa de bebê, agora eu sei de tudo. Ele não sabe nem que tem mão, ou a diferença da mão esquerda e a mão direita. Então como que ele está debaixo da égide do pecado, pastor? Porque todo ser humano está debaixo do pecado, porque os nossos pais originais, Adão e Eva, pecaram diante do Senhor. E destituídos foram da graça de Deus. Destituídos foram da presença do Senhor. Eles tinham o privilégio de toda a tarde Deus descer do céu e conversar com ele assim, irmão Charrone, frente a frente, bater um papo. E aí, Adão, como é que foi o dia? Ah, Senhor, foi muito bem, mas eu estou um pouco cansado. Eu tive que fazer massagem no pescoço da girafa, que ela estava hoje com torcicolo, mas tudo bem, está tudo em ordem, né? Conversava assim, frente a frente, toda a tarde. Só que o pecado separou o ser humano de Deus. E todo aquele que nasce está debaixo da égide do pecado. E para se libertar dessa escravidão, para se libertar dessas correntes, só há um agente, só há um caminho, só há um poder. E o nome deste agente, o nome deste caminho, o nome desse poder é Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando o apóstolo Paulo escreve isso para os romanos, ele está lembrando, olha, antes vocês serviam ao pecado, mas agora vocês estão livres. Agora vocês estão libertos. Mas preste atenção, olha que coisa interessante que me ocorre para pensar junto com você. Vamos usar esta imagem que todos vamos entender. Quando a gente imagina alguém escravizado, um objeto que lembra a escravidão são as correntes, né? Sempre que a gente pensa em escravidão, a gente vai lembrar de corrente. Imagine a pessoa escravizada, acorrentada, com aquele punho de ferro e um cadeado preso aqui. Só que aí Jesus chega e faz o quê? Quebra a corrente e liberta pelo seu sangue. Cadê a igreja que glorifica Jesus? Olha que lindo. Só que agora eu estou livre ou não estou? Estou. Só que o que eu posso fazer estando livre? Eu posso pegar a corrente, posso colocar o punho de ferro novamente no meu braço, e posso voluntariamente, pela minha vontade, presbítero Paulo, eu posso apertar de novo. Eu tenho essa liberdade, sim ou não? Tenho. Afinal de contas, eu fui liberto, mas eu estou voltando para a corrente. Eu fui liberto, mas estou voltando para a escravidão. E você sabe que muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós tivemos e temos o privilégio de sermos libertos em Jesus Cristo. Um dia, eu não sei se faz 2 anos, se faz 5 anos, se faz 10, 15, 20, 30 ou 50 anos atrás. Domingo eu falei aqui com o pessoal da melhor idade, quem se converteu antes dos 80, quer dizer, eu só falei depois dos 80, os antes dos 80 ficaram tudo chateados comigo, pastor e eu. Aí eu tive que falar de todo mundo. Eu não sei quando foi, mas um dia você teve um encontro com Jesus e Jesus te libertou. Só que sabe qual é o nosso problema? Agora que estamos livres, muitas vezes nós voltamos para as correntes. Muitas vezes nós voltamos a fazer aquilo que o pecado nos levava a fazer, porque éramos servos dele. E nos esquecemos que Jesus Cristo nos libertou, que isso não é mais para nós.
Ah, pastor, mas isso não é o que ensina o mundo? Isso não é o que ensina a sociedade? Isso não é o que ensina as redes sociais? Isso não é o que ensina a mídia? Sim, é o que eles ensinam, mas eu quero que você entenda, isto não é mais para nós. Nós somos libertos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque nós voluntariamente às vezes falamos para o pecado: me acorrente de novo, põe a sua correntinha aqui, só que põe diferente, agora não põe mais aquela preta feia, coloca agora uma dourada. Eu gosto de dourado, né? Porque o diabo, o inimigo, ele coloca as coisas com um brilho, com uma beleza inicial, que você nem percebe que ele está te acorrentando. Mas hoje eu quero dizer a você o que está escrito no versículo de número 23. E quero que você se lembre disso. Vocês teens, tão jovens, lembrem disso para o resto da vida. Vocês pérolas que já têm cabelinhos brancos, continuem lembrando deste versículo 23 que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nós não podemos nos esquecer que tudo tem o seu preço, tudo tem a sua consequência. Não há ação, aula de física, aqueles que gostam de física, engenheiros, pessoal de exatas aí, né? Gostam de matemática, vão se lembrar dessa lei, que eu não sei se é de Newton, se é de quem quer que seja. Que toda a ação que é feita, existe uma reação no sentido contrário e na mesma intensidade. É mais ou menos isso aí. É a primeira lei de Newton, é isso? Terceira? É isso, Gustavo? Gustavo tá bom, gosta de física, Gustavo? Não, mas ele aprendeu isso. Ele falou, não gosta de física, mas ele aprendeu. Terceira lei de Newton, olha aí, né? O sermão do pastor Milton também é informação. Toda ação que é feita, ela vai produzir uma reação em sentido contrário e na mesma intensidade. Então nós nos esquecemos que tudo aquilo que a gente faz vai ter uma consequência. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todos os nossos atos, tudo que nós fizermos vai ter uma consequência. E o apóstolo Paulo fala especificamente acerca do pecado. Que quando nós pecamos, o salário do pecado é certo, ou seja, vai haver um retorno para aquilo que você fez. Primeiro acontecimento, primeira conta que o pecado cobra de você: afastamento de Deus. Se você começa a pecar, se você começa a quebrar os princípios divinos estabelecidos, não princípios humanos, porque eu de repente posso estabelecer aqui, olha, os homens desta igreja não podem ficar carecas, quem ficar careca está pecando. Se eu estabelecer isso na igreja, então todo mundo vai ter que vir de peruca, porque quem for careca eu vou falar, está em pecado porque você é careca. Ora, se eu fizer isso, isso é invenção humana. Onde está na Bíblia que os carecas estão pecando? Pelo contrário, eu vejo na Bíblia um que era careca, e que o pessoal foi atrás gritando, careca, careca. Sabe o que aconteceu? Ele fez uma oração e os ursos foram lá todos e devoraram todos aqueles que estavam xingando o careca de careca. Porque não pode xingar careca de careca, entendeu? Então, contra bullying, a Bíblia é contra o bullying. Mas o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de invenções humanas. Eu estou falando de quebrar compromissos de princípios divinos. Amor, verdade, não adorar outros deuses, não dividir fé, essas coisas que são princípios basilares do relacionamento com Deus. Quando nós fazemos isso, isso vai ter um preço, isso vai ter uma paga, isso vai ter um salário. Você não trabalha 30 dias, por que você trabalha 30 dias? Bem, você não trabalha 30 dias, tem o fim de semana, de folga, enfim. Mas vamos arredondar, você trabalha 30 dias para quê? Para agradar o seu chefe? Quem trabalha só para agradar o chefe aqui, levante a mão. Descobri que ninguém trabalha para agradar o chefe. Mas você trabalha 30 dias para quê? O que você vai receber depois de 30 dias?
É verdade ou não é? Ou eu tô falando uma inverdade aqui, Luciano? Você trabalha porque você gosta lá da sua empresa, você fala, essa é a empresa do meu coração, eu torço por ela. Não, às vezes você até está bravo com o chefe, mas você cumpre porque você sabe que você vai receber o teu salário. E por que você sabe que você vai receber o teu salário? Porque você fez algo para isso. Você trabalhou 30 dias. Ou aqueles que são autônomos, você fez um serviço e você sabe, você fez a sua parte e vem a recompensa, vem o retorno. Por que a Bíblia usa essa expressão? Porque exatamente o Paulo deixa claro que aquilo que nós fazemos vai ter um retorno. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é tudo de ruim. Eu não estou querendo ser literal, e o apóstolo Paulo também não quis ser literal, dizendo, se você pecar você vai morrer. Ou seja, ai meu Deus, eu menti, né? Alguém ligou para casa e falou assim, ó, fulana tá. Aí você disse, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Aí a pessoa, não, ela não está, desligou. Aí você mentiu, né? Porque é uma mentira, é ou não é? É, mentira social, quem sabe, enfim. Mas enfim, é uma mentira. Então, ó meu Deus, eu menti, eu pequei, vou morrer. Puf, morri. Se a gente morresse por causa disso, o que ia ter de velório toda semana, o que ia ter de seus cemitérios não iam dar conta, os lugares de fazer funeral não iam dar conta, né? Não, eu não estou falando isso. Mas, aliás, não é essa morte física que o apóstolo está dizendo. Está falando desta morte espiritual, desse distanciamento de Deus. E o pior ainda, de chegar à morte definitiva da alma, que vai ser a sua condenação eterna. Já pensou nisso? No passado o castigo vinha rapidinho, pastor Petrônio. Aquele que errava, Deus abria o céu, caía fogo e fulminava na hora, virava churrasquinho. Ou a terra se abria, já leu lá, no Pentateuco lá, os opositores de Moisés, que Deus simplesmente abriu o chão e ó, o povo caiu tudo lá, dentro da cratera, fechou. E aí depois Moisés fala assim para o povo, e vocês querem ir com eles também? Não, Moisés, nós estamos com você, nós estamos com você. Eita povo, né? O povo é tudo igual, pode passar o tempo que for, o povo é sempre assim. Amados, o salário do pecado vem. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Se você tem um bom relacionamento com Deus, o salário do teu relacionamento com Deus também vai chegar em nome de Jesus. A recompensa de Deus se manifesta. E a maior de todas elas, que diz aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então não somos mais escravos ou cativos pelo pecado, não somos mais presos pelos erros deste mundo, e ainda que pequemos, olha que coisa maravilhosa, Deus é misericordioso para nos perdoar, porque Ele não quer que você viva algemado pelo diabo, mas Jesus quer que você viva liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer para mim e para você. O Senhor quer que nós sejamos livres. Complete comigo, o Senhor quer que nós sejamos livres. Então nós precisamos ser livres. E ser livre não é simplesmente sair daqui e ir para lá ou para cá, ter o direito de ir e vir, que é um direito que a Constituição nos dá, né? Uma das cláusulas pétreas da Constituição da nossa federação. Não é esse tipo de liberdade apenas, mas ser livre em poder dizer, eu podia errar, mas eu não vou errar, porque eu não vou dar o meu braço para ser acorrentado de novo. Eu podia fazer o que não é certo? Podia, mas eu não vou fazer. Eu sou livre. Eu podia estar envolvido com coisas que não são boas? Podia. Eu podia aceitar o convite que me fizeram, olha, vamos fazer aquilo vai ser legal, vai render uma grana, ou a gente vai curtir, a gente vai sentir em outra, a gente vai fumar, a gente vai cheirar, a gente vai fazer. Você podia fazer tudo isso. Eu podia, pastor? Sim, porque nós somos o quê? Livres. Só que nós não fazemos. Porque nós não queremos o salário do pecado, mas nós queremos o dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna. Nós não queremos ser mais presos e amarrados pelas coisas deste mundo, das maiores às menores. Eu nunca vou esquecer, e me permita citar sempre o seu caso, Mário,
Porque o Mário, eu sei que ele torce muito pelo time do Parque São Jorge, e quando ele começava a vir para a igreja, era uma das travas, era uma das prisões. E quando eu digo Mário, quanta gente é assim, né? E não precisa ser pelo torcedor do Parque São Jorge. Tem o pessoal que torce lá pelo time do Morumbi, tem o pessoal que torce pelo pessoal do Parque Antártica, tem o pessoal que adora o time da Baixada Santista, e que está tão preso a isso, que até impede vir à igreja. Olha só. Ou então, pessoas que são tão apegadas aos bens materiais. Eu conheci uma pessoa que falava assim: eu não posso viajar, por quê? Porque eu não confio deixar a minha casa com ninguém. Aí eu pensava assim: meu Deus, se você não confia deixar com ninguém, isso está te prendendo. E era uma pessoa cristã, era uma mulher abençoada, era uma irmã do coque da igreja, sabe? Não era daqui, era de São Caetano. Então ninguém aqui se sinta, né? Não estou falando de ninguém daqui. É do período que eu trabalhava lá. E uma irmãzinha na igreja que era uma bênção, mas ela falava: pastor, eu não consigo. E sabe o que é isso? É uma prisão. Se alguém fala: eu não consigo sair de casa porque eu não confio em quem vai cuidar da minha casa. Olha, eu quero te dizer de uma coisa. Se me dão uma viagem para eu passear, eu falo para vocês: ó, Branca, está aqui a chave da minha casa, passa lá uma vez por semana só para ver que está bem. Eu vou, porque eu não posso estar apegado a esses bens. Eu não posso estar apegado a um carro, comprei um carro agora, ah, meu Deus, profetizando aqui, não é que eu comprei, viu, gente? Estou falando em fé. Oh, Jesus, me ouve, Senhor, né? Chegou um carro novo agora, é um carro zero, é um carro bonito. Ah, não, eu nem consigo dormir, eu estou dormindo na sala agora, porque eu não posso parar de olhar meu carro. Dá carona então para alguém na igreja? Misericórdia, não, limpa esse pé para entrar no meu carro, né? Encher o carro, não, meu carro só cabe em 4 pessoas. Eu não encho mais do que isso. Se eu contar para vocês que eu já coloquei 11 num Uno e 19 numa Saveiro, você acredita? E eu fiz isso, sabe por quê? Pela igreja. Eu não fiz por mim. Já carreguei tijolo no meu Clio, que eu já tive um carro Clio. Já ouviram falar nesse carro? Um carro da Renault, pequenininho, compacto, né? Já enchi de tijolo, já enchi de frango. Era uma festa de macarronada com frango na igreja, enchi o carro de frango. E sabe o que aconteceu? Vazou toda a água do frango dentro do meu carro. E eu fiquei não fiquei 3 anos com o carro, mas eu fiquei muito tempo com o carro com aquele perfume gostoso de frango. E lavava, viu, Osana? E não saía o cheiro do frango. Só que eu aprendi uma coisa: eu não posso estar apegado a esses bens materiais. Eu não posso estar apegado ao dinheiro. Eu não posso estar apegado extremamente a pessoas. E é lógico, você precisa estar apegado à sua família, honrar e amar a sua família. Mas se chegar um dia, namorado, esposo, esposa, mas se chegar um dia e você tiver que escolher: eu vou servir a Deus, ou vou ficar amarrado a essa situação, pense com carinho. Eu conheço pessoas, esses dias eu conversava com uma família acerca disso, que existe alguém tão amado pela família, alguém que ama o evangelho, ama vir à igreja, mas está amarrado a quê? Está amarrado às tradições familiares. Porque a pessoa diz assim: o que a minha família vai pensar se eu virar crente? Olha só, o que está amarrando essa pessoa, presbítero Paulo? São os vínculos familiares. E eu não estou falando para desrespeitar a família, eu não estou falando para deixar de amar a família, não é isso. Mas há situações que a gente precisa entender que precisam ser rompidas. Hoje, o que o Senhor quer falar comigo e com você é: não seja escravo do pecado. Você já foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Então não devolva, não volte lá com o bracinho na corrente. Não diga minha corrente de novo, não volte para os maus hábitos, não aceite os maus convites, não se deixe enganar pela ladainha do diabo, porque o diabo se tem alguém que tem, como é que fala? Lábia, obrigado. Se tem alguém que tem lábia, pastor Petrônio, é o diabo. Tanta lábia que ele tentou usar a lábia com quem? Com Jesus. E falou: mas você não é o Filho de Deus? Já nessa ele está tentando colocar o quê? Que o Senhor Jesus, né, testasse a sua identidade. Porque olha, se ele faz o que o diabo pediu, então ele está cedendo à tentação de Satanás. Se ele não faz, o diabo fala: então você não é o servo de Deus, você não é o Filho de Deus.
E não é o que acontece conosco? Quanta gente chega para você, hein, moçadinha aí dos teens, presta atenção, com vocês acontece muito. Ah, você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você não é legal. Se você não fizer isso, já ouviram isso? Se você não fizer isso, você não é homem. Quantas vezes, né? Para nós, rapazes, aí quando éramos jovens, ouvimos esse tipo. Se você não faz isso, você não é minha amiga. Se você não faz isso, você não está dentro do ambiente, nós vamos te excluir. Eu quero te dizer uma coisa, pode me excluir de qualquer ambiente, eu só não quero ser excluído do céu, porque lá eu vou entrar, e enquanto eu for fiel, eu tenho a certeza deste compromisso, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, e lembre-se disso, quando você for tentado a novamente se prender a algo que não vem de Deus, lembre-se disso, o salário do pecado é a morte, e eu não quero ver você estragando a sua vida, estragando o seu casamento, estragando a sua família, estragando os seus filhos, estragando o relacionamento com seus pais, estragando o seu vínculo com a igreja. Não é isso que a Bíblia quer, não é isso que eu desejo, e não é isso que Jesus quer. O Senhor quer que você lembre que você foi liberto, e você tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna com Jesus. E em nome do Senhor eu quero pronunciar, se você está tendo dificuldades para resistir, o Senhor vai te fortalecer pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha força para dizer não para o pecado, e dizer sim para Jesus Cristo. É a palavra de Deus para nós esta noite. Aplaude e glorifique ao nome do Senhor Jesus.